As principais razões apontadas para a insegurança no trânsito das cidades é o comportamento violento e abusivo dos motoristas. Para coibir esses comportamentos, foram criadas leis que têm punido os motoristas infratores com multas e perda de pontos na carteira. Mas parece que a medida não está surtindo efeito, pois as transgressões cometidas por motoristas continuam. No Cidadania em Pauta de hoje, vamos falar sobre consequências do trânsito desorganizado. Nosso convidado é o presidente do Conselho Municipal de Trânsito, Ederson Silva. Queria agradecer sua presença aqui, Ederson. Eu que agradeço. Primeira pergunta é justamente sobre o tema. O trânsito, o que o trânsito desorganizado acarreta para a população, para os motoristas? Prejuízo, né, de uma forma geral. As pessoas têm prejuízos individuais próprios e prejuízos coletivos, né? Quando tem um acidente no trânsito, que a via precisa ser interrompida, ela vai causar prejuízo para os comerciantes que estão naquela via, vai causar prejuízo para as pessoas que vão ter que fazer um desvio para continuar o seu trajeto, vai causar prejuízo para os cofres públicos, que vai ter que mandar socorro. Dependendo do estado, da gravidade do acidente, a pessoa vai ser hospitalizada, isso demanda recursos públicos. Então, o prejuízo é enorme para todos os segmentos da sociedade. O que você considera um trânsito desorganizado? O trânsito da Índia. Lá é bastante. Mas aqui o nosso também é desorganizado. Né? Um trânsito desorganizado é quando as pessoas chegam num cruzamento e ela não sabe para onde ir. Às vezes não tem sinalização. Ou, o mais grave, tem a sinalização e a pessoa não consegue interpretar a sinalização. Tá? E isso é algo que é muito complicado. Tá? As pessoas acham que o trânsito tem que beneficiar, que nem o comerciante acha que o trânsito tem que beneficiar ele. A pessoa que tem que se deslocar de um ponto A para um ponto B, acha que ela tem que ter um caminho sem nenhum obstáculo, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E os próprios motoristas acabam causando o transtorno no trânsito. Você pode até ter as vias bem sinalizadas, as ruas sem buraco, tudo bonitinho. Se a pessoa não souber dirigir, você tem um trânsito caótico. Então, são diversas coisas que causam esse transtorno. E acredito que das duas formas, né? Tanto na questão do motorista não conseguir decifrar, né, as condições do trânsito, e como também as dificuldades mesmo estruturais do trânsito, né? Até um exemplo básico, que até eu estava comentando ontem com os meus pais e o meu irmão, quando você chega numa via que é pare para você para, do outro lado a outra pessoa chegou, também parou. Você quer virar à esquerda, quem tem preferência? É a pessoa que está vindo lá, ela vai... Sim, quem vai seguir reto. Ela vai seguir reto e você vai virar. Daí você está dando seta. E a pessoa que vai passar reto, vai seguir reto, fica lá dando sinal para você passar. Todo dia isso acontece comigo. Então, se você passa, tá? Você está desrespeitando o código. Tá? Se você está passando e aquela pessoa resolve atravessar e há uma colisão, você está errado. E na maioria das vezes, a pessoa que vai reto fica dando sinal para você passar. Sim. Eu me faço de besta, eu fico parado lá, enquanto a pessoa não passa, eu não passo. Porque se houver uma colisão, eu estou errado. Então, isso que eu falo, é a pessoa não conhecer as leis de trânsito. Os sinais e as leis. Isso deixa o trânsito caótico. Você imagina numa via que tem com o Cid Almeida, com algum cruzamento, tá? Que tem assim, o trânsito que deve ser rápido, tem um fluxo grande de veículos, a pessoa parada esperando o outro fazer o que ele deve fazer. Né? Isso daí você Quer dizer, vai às ter vezes a pessoa acha que está sendo educada. Está sendo educada, mas ela está atrapalhando o trânsito. Uma outra coisa, se tem uma placa lá de 40 km por hora naquela via, você anda 20, nossa, eu sou uma pessoa extremamente precavida. Pelo contrário, você está atrapalhando. Porque se aquela via tem uma sinalização para 40, é porque é para você andar para 40, em 40 para o trânsito fluir. A partir do momento que você anda mais ou anda muito a menos, você está prejudicando o trânsito. A questão que a gente vê muito nessas vias assim, de fluxo rápido, e que as pessoas estão muito mais rápido que a velocidade permitida ali, né? E acabam querendo, assim, acho que você está atrapalhando o trânsito. Na verdade, não. Quem está
certo é quem está dentro do limite Exatamente, da velocidade, né? Nem abaixo, porque o abaixo também atrapalha. Né? Uhum. Então, quem está a mais e quem está abaixo atrapalha. Você tem que andar dentro da velocidade da via. Você acha que falta esse tipo de educação para o motorista? Falta. E essa educação, ela tem que vir lá do Centro de Formação de Condutores. Não é? Se ele não recebe formação para aprender a andar na rua, nas vias, se ele não recebe formação para saber distinguir o que é uma placa de proibido estacionar e o que é uma placa de proibido parar e estacionar, que são coisas completamente diferentes, né? Outro dia eu fotografei um veículo na Silva Jardim, quase na esquina ali com a Coelho Neto, chegando na prefeitura, que na Silva Jardim, do lado direito, quem vai para a prefeitura é proibido parar e estacionar. Sim. O cara estacionou com 2 rodas em cima do passeio público, deixou a luz do carro piscando, o pisca-alerta, e foi fazer o que ele tinha que fazer. Ele achou que o fato da luz de alerta do carro estar piscando, ele estava correto, ele pode fazer tudo. Isso é falta de... será que... Não é só falta de conhecimento, né? Mas é falta de cidadania, de responsabilidade, porque é um lugar que não deve nem parar, quanto mais estacionar em cima da guia e abandonar o carro. Isso acontece muito na Avenida da Saudade, né? Que é ali perto de uma padaria, que é proibido estacionar e parar, né? Parar e estacionar. Nos canteiros. Né? Isso, aliás, nenhuma avenida é permitido estacionar nos canteiros, né? Isso. É proibido Isso em todos os acontece locais. E as pessoas parece que não entendem que aquele é cortadinho em duas. Mas daí as pessoas falam assim, mas não tem a placa. Está cheio de não placa. Não está sinalizado, que nem lá está sinalizado. Sim. Tem outro local que não tem? Tem. Mas isso você aprende lá no Centro de Formação de Condutores. Então, será que está correto esse centro de formação, da forma como é feito? Uma vez na vida vai lá e aprende, e aí não teria que ter uma reciclagem, alguma coisa? Eu acho que não. Até recentemente, eu até brinco que eu já fiz 15 anos, mas faz tempo. E eu renovei a minha carteira só com 40 anos, né? Nós que somos de uma época mais antiga, né? Você tirava a carteira com 18, anos, né? 19 anos e ia renovar aos 40. Tá? É um tempo muito grande. Hoje a lei é diferente, né? A pessoa tem lá, pega a carteira provisória, fica um tempo, depois a cada 5 anos vai renovar. E o ano passado, quando eu precisei fazer essa renovação, eu tive que ir lá fazer uma prova. Quer dizer, agora é mais a minha mãe, isso, tem 2 modalidades. Você pode fazer uma provinha lá, né? Ou você pode participar de um curso presencial, onde você vai aprender. A minha mãe foi também na mesma época comigo, ela estava renovando a carteira dela e ela optou por fazer o curso presencial. Então ela foi lá às 3 noites, com horário certinho, você chega... Tem que assistir todas as aulas, é uma coisa séria, funciona, né? E minha mãe, ela ficou muito feliz, porque ela disse que ela viu coisas que, quando ela tirou a carteira da primeira vez, ela não tinha visto, né? E para ela serviu, né? Minha mãe é uma motorista que ela segue as orientações, né? Ela conhece os sinais, ela sabe dirigir, né? E a gente vê que tem muitas pessoas que saem do centro de formação com a carteira nova ou mesmo com a carteira renovada depois de alguns anos e as pessoas não dão seta, as pessoas... eu moro numa rua que tem sentido único. É o dia todo descendo todo tipo de veículo na contramão. Sim. É moto, é bicicleta, é carro, é caminhão. Teve um dia que na contramão, desceu um caminhão carregado de cerveja, uma carreta na contramão, no meio da rua. Mas é sinalizado? É sinalizado, tá a placa lá. As pessoas simplesmente não veem a placa, ou se veem, faz de conta que não viram. A gente ouve falar muito que o trânsito de Araçatuba é ruim, que os motoristas aqui não sabem dirigir direito. Por exemplo, você vai em outra cidade, você está andando numa via, se a pessoa dá o sinal, a seta, ela já entra, o outro para. Tem uma certa educação. Já dirigi em outras cidades maiores que isso acontece. Aqui em Araçatuba, você pode dar seta, esquecer que está dando a seta. Por que tem essa cultura aqui, será? Eu acho que é mais folclore, tá? Por quê? Eu vou muito a Marília, os pais da minha esposa moram lá, e acontece a mesma coisa. Você também é fechado, você vê a pessoa virando sem dar seta,
você vê as pessoas estacionando em local proibido. O que acontece é que, como nós moramos aqui, nós estamos todos os dias aqui, a gente vê mais isso. Tá? Dá a impressão que isso acontece mais aqui, né? Dá a impressão que isso acontece só aqui, mas se a gente for ver as estatísticas de acidente, de morte no trânsito, é no país inteiro, né? Não é só aqui. Mas aquilo que está no nosso dia a dia é mais presente, parece que é maior. Agora tem um agravante, as nossas cidades, elas não foram projetadas para a quantidade de veículos que nós temos hoje, né? Essa é uma realidade. Com certeza, e a gente já começa a ver isso aqui em Araçatuba, né? Sim. O número, assim, antigamente a gente via muita bicicleta, era uma cidade das bicicletas, né? E isso atrapalhava um pouco os motoristas, né? Mas hoje a gente vê muita moto, muita bis, né? Não sei, né? Sim, aquelas motinhas pequenas. Sim. E a gente vê também muitos carros. Assim, aumentou enormemente. Enormemente. E a cidade está preparada para isso? Tem trabalhado nesse sentido? Nem a nossa e nenhuma outra cidade brasileira está preparada para esse volume. E se pensa nisso, por exemplo, porque isso tende a piorar, né? O carro está ficando acessível para mais pessoas. Até se pensa, né? A minha profissão, né? Eu sou arquiteto, né? Arquiteto, urbanista. O que acontece? Nós, os urbanistas de um modo geral, os arquitetos, estão pensando as cidades. Tá? Nós temos o exemplo agora, cinquentona. Brasília fez 50 anos no dia 21 de abril agora. Né? E Brasília é uma cidade onde as coisas têm concentrações, mas também estão muito distantes, aquelas avenidas. Brasília está sofrendo com congestionamento. Né? Tem avenidas de Brasília que você tem 4 faixas de rolamento. E Brasília sofre com congestionamento. Foi uma cidade planejada, mas foi uma cidade planejada para ter uma determinada população. E hoje ela está muito maior do que foi planejada. Então, mesmo as cidades que foram planejadas, não foram planejadas para o volume que nós temos hoje. E, em função da minha profissão até, se nós observarmos a nossa cidade, que é exemplo até para o país todo, mas se observarmos a nossa cidade, as casas mais antigas, né, que ainda próximo aqui do centro nós temos, elas não eram projetadas nem para ter carro, nem para ter garagem. Elas tinham, na época chamavam de alpendre, uma pequena varanda, 2 degrauzinhos lá, ou seja, a pessoa imaginava que ela nunca ia possuir um carro. Hoje as pessoas chegam no escritório e falam assim: olha, nós queremos uma casa, preciso de garagem para 4 carros. É verdade. Né? Como que nós vamos fazer? Às vezes a pessoa, moram 2, 3 pessoas na casa e tem 3 carros, tem 4 carros. Né? Às vezes o cara tem o carro do dia a dia, tem o carro de passear, tem o carro de fazer rally. Ou seja, nós temos um volume muito grande de automóveis nas ruas. Nós temos um volume enorme de motos, que é um exemplo que nem você citou. Antes nós tínhamos bicicleta. Né? Na época que nós tínhamos bicicleta, nós tínhamos charretes nas ruas, né? Sim, tinha carroça. Hoje, ainda temos, muito pouco, mas ainda tem, né? Mas ainda tem, que é até difícil a gente falar o que eu vou dizer agora, mas nós não devíamos mais ter carroça transitando pela cidade. Com certeza. Mas tem pessoas que dependem daquilo. Vamos arrumar uma outra maneira de elas fazer ganharem isso, a delas vida. ganharem a vida. Mas verdade. é um absurdo para o condutor e para o animal e para o trânsito. Já está mais que provado isso, né? Exatamente. Né? Então, bom, é difícil organizar um trânsito de uma cidade? é difícil, sim. Não é fácil, não. Porque parece-me que ele está sempre em constante movimento, né? Não é estagnado, né? Isso, essa é uma coisa assim, primordial para as pessoas entenderem. A cidade é dinâmica. Esse lugar que o homem inventou para viver, que é a cidade, é dinâmico. Hoje, nós estamos aqui. Para eu chegar aqui na Câmara, se eu não quiser usar um estacionamento particular, eu preciso rodar alguns minutos para encontrar uma vaga para parar. Sim. Então nós temos o problema não só do espaço para transitar, do trânsito em si, como nós já estamos no centro das cidades, nós estamos com problemas para parar os automóveis. Onde colocar o automóvel? Porque, imagina, eu não sei quantos funcionários tem aqui na Câmara no dia, as pessoas que estão aqui, mas vamos supor que a gente tem aqui 60 pessoas ao longo do dia, né, ao mesmo tempo aqui na Câmara. Cada um vem com um carro. São 60 carros nesse único local aqui. Sim. Aí você pega mais
um estabelecimento que tem na frente, que tem no outro, então vai somando isso. Né? E um carro ocupa um espaço muito maior do que uma pessoa. Verdade. Então, o dinamismo, ele tem que estar sempre. A tendência é criar edifícios de estacionamento. Sim, porque, várias cidades, aqui próximo, Bauru já tem edifício, Rio Preto tem edifício. Então, a cidade, como eu digo, ela é dinâmica, a cidade cresce. Você inaugura um empreendimento, vai inaugurar um supermercado, tem que ter estacionamento. Sim. O fluxo de veículos naquele local vai aumentar. As vias que chegam ali, elas vão ter que ser repensadas, né? As pessoas acham, não, mas a rua da minha casa sempre foi mão dupla, por que agora vai ser mão única? Mas eu sempre pude parar aqui, por que agora eu não posso mais? Porque hoje a realidade é outra. E as pessoas estão preparadas para isso? Queria que Não. você me respondesse depois do intervalo. A gente volta já já. O Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais, o Centrinho, mantido pela Unesp, é referência em assistência odontológica a pacientes especiais. A unidade é responsável por milhares de atendimentos. São 70 por dia e 500 novos a cada ano. Pessoas de mais de 400 municípios do estado de São Paulo já receberam tratamento no Centrinho. Mais do que um simples atendimento de saúde, o que se faz no Centrinho de Araçatuba é acolhimento integral. Outras informações, ligue 3636-2753. Há quase 3 décadas, os portadores de deficiências físicas de Araçatuba e região contam com um espaço próprio, onde recebem amplo serviço de assistência médica, pedagógica e social. Fundada em 1980, a Associação dos Deficientes Físicos de Araçatuba, a ADEFA, atua no tratamento e reabilitação de pessoas com deficiências físicas que comprometem um aparelho locomotor. Mantida por voluntários e através de campanhas, a entidade precisa de sua ajuda. Mais informações, ligue 3623-7551. Consequências do trânsito desorganizado. Esse é o assunto do Cidadania em Pauta de hoje. O nosso convidado é o presidente do Conselho Municipal de Trânsito de Araçatuba, Ederson Silva. Bom, obrigada, Ederson, para essa mudança no trânsito, para não encontrar a vaguinha na frente do local que vai entrar. Não, as pessoas não estão preparadas. A pessoa, o comerciante, ele acha que ele tem o direito de parar o carro na frente do estabelecimento dele. E tem uns que marcam até, né, o território, né? Eu estava vindo para cá, aqui na 15 de novembro, se não me engano, tem um estabelecimento que está com 2 motos atravessadas na rua para ninguém parar na frente. Né? Eu sei onde. Então, o próprio morador, né, ele planta uma árvore lá na frente da casa dele, se o vizinho para debaixo da sombra que ele acha que é dele, ele fica bravo. Né? Então, as pessoas não estão preparadas para essas mudanças. E como nós estávamos dizendo há pouco, a cidade ela é dinâmica. A cidade ela não é uma coisa que vai crescendo e ela não pode mudar. Pelo contrário, as coisas têm que mudar, têm que acompanhar a evolução. Quando nós tínhamos uma quantidade pequena de carros, as pessoas paravam onde queriam, né? Porque as vagas estavam sobrando, tinha espaço de sobra. Hoje não tem. Hoje podemos até usar uma frase popular, é uma briga de foice para você parar o carro numa via, principalmente próximo do centro da cidade. É muito complicado. E as mudanças, elas precisam ocorrer. No local de parar o carro, ou seja, de estacionar o carro, no sentido de circulação das vias, tá? Uma via que sempre foi mão dupla, vai chegar uma hora que ela vai ter que ser mão única. Às vezes vai ter que inverter o sentido de uma rua. E as pessoas falam, mas sempre foi assim, eu estou acostumado, eu nem vejo mais as placas, aí está o erro. Você tem que ver, o sinal está lá para isso. O motorista tem que estar atento. Tem que estar atento, não é porque você faz 20 anos que passa naquela rua e ela tem aquele sentido,
O dia que ela inverter, é claro que quando isso acontecer, tem que ser sinalizado, tem que ser divulgado. Não pode simplesmente amanhecer e ter uma placa diferente. Tá? Porém, a mudança é necessária. Né? Ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer. E nós não podemos achar que está mudando porque quer mudar. Ah, está mudando porque o cara lá sonhou, achou que tinha que fazer, porque o fulano há um estudo, né, para isso. Estudo, por exemplo, para mudar o sentido de uma rua, para não se permitir mais estacionar em tal lugar, isso demanda estudo, né? Sim. A pessoa senta, debruça, pode ser que às vezes até não dá certo, mas Sim. existe um estudo, né? Toda mudança, ela vem do quê? Vem de uma necessidade. Você tem um problema, então você tem necessidade de resolver aquele problema. Então, para resolver o problema, o que vai ser feito? Determinado local eu preciso mudar. Vou dar um exemplo assim que aconteceu recentemente, 2 aliás, mas um eu acho que é mais pertinente agora, que é na rua ali depois da Cucide Almeida, me fugiu, Armando Salles de Oliveira. A rua Armando Salles de Oliveira, que vai sair lá na Praça Olímpica. Sim. Aquela rua tem um problema sério. A hora que as pessoas param no semáforo da Cristiano Olsen, as pessoas querem virar à esquerda na Cristiano Olsen. Outros querem ir reto, tá? Na direção da Praça Olímpica, da biblioteca. Sim. Aí qual era o problema ali? As pessoas estavam com o carro estacionado, então o primeiro da fila ia virar. Os 5 atrás deles iam seguir reto. E lá do outro lado tinha meia dúzia querendo atravessar também. Sim, é o meu caminho. A pessoa ficava parada atrás daquele que ia virar, esperando. Enorme, o sinal fechava de novo e ninguém passava. Sim. Nós detectamos o problema várias vezes. Esse problema foi para o departamento, para o Conselho de Trânsito. O departamento de trânsito recebeu um monte de reclamação. Foi discutido, resolveu-se proibir o estacionamento, criar 2 faixas, uma para quem vai virar, converter à esquerda e uma para quem vai seguir reto. Tem algumas pessoas que ficam boiando ainda, assim, né? Exatamente, porque não presta atenção, porque foi pintado, né? Foi pintada a faixa para quem segue reto, para quem vira. Isso, exatamente. E o que aconteceu? As pessoas que têm estabelecimento comercial ali se acharam no direito de ir arrancar a placa, porque elas não concordam com aquilo. Quer dizer, a pessoa não é dono daquele local, ele é dono da rua. Exatamente. Toda, né? Então, isso é falta de cidadania, porque ele está pensando nele, ele não está nele. pensando na cidade, no trânsito. Que nem você falou, é o seu caminho. Eu também uso bastante aquela via. Várias vezes eu fiquei parado no sinal, abria, fechava, e você não ultrapassa, não passa. Por quê? Porque não tinha condição. Foi criada essa condição. E tem gente que não está contente. Quer dizer, o cidadão tem que pensar no todo, né? No grande, no aberto, né? O trânsito, ele é coletivo, ele não é algo individual. Sim. Né? Ele começa... a gente fala muito do veículo, né? Porque dentro do veículo tem o cidadão. Mas tem o cidadão também quando não está com o veículo. O pedestre que ultrapassa fora da faixa, que atrapalha, que faz... Então, é complicado demais. Quer dizer, o pedestre também tem a sua responsabilidade. Sim, ele faz parte do trânsito. O pedestre é um componente do trânsito. E em muitos pontos da cidade, o pedestre atrapalha. Nós temos ali o calçadão da Marechal Deodoro, que a Duque de Caxias cruza o calçadão, lá tem semáforo para pedestre, tem um tempo para o pedestre ultrapassar. Você vê pedestre circulando no meio dos carros, na hora que o sinal está aberto. Certo. Ou seja, ele acha que ele tem o direito de fazer o que ele quiser, porque ele não pode ser autuado. Outro problema também é a questão das bicicletas que andam nas ruas contramão. Na calçada, né? E os carros, né? É um problema sério em alguns pontos da cidade que os carros ficam estacionados em cima da calçada de atravessar. Tem vários. O que acontece? Vários. Por exemplo, a gente vê essas irregularidades e a gente vai reclamar para quem? Para o órgão que fiscaliza o departamento de trânsito, o órgão fiscalizador do trânsito. Quer dizer, mas não existe alguém que passa ali? Isso é diário, acontece? Eu acredito que sim. Aliás, o departamento de trânsito tem feito muitas autuações. Né? Eu até brinquei na última reunião do Conselho de Trânsito que eu vou ser lembrado como a pessoa que cita o caso da Copibank. Por quê? Na frente da Copibank tem o estacionamento da Copibank, que ela recuou o prédio, fez o estacionamento a 45 graus. Do outro lado da via, do lado do Salesiano, tem o estacionamento a 45 graus. E na guia é proibido parar e estacionar. Se nós formos lá agora, nesse momento que nós estamos falando, você vai encontrar pelo menos 3 carros parados
aqui no proibido estacionar, aqui e lá na frente. Sim. Tá? A Guarda Municipal está sempre indo lá, orientando, fazendo autuações, mas as pessoas continuam parando no local proibido. O que você acha que vale mais? Autuar, ensinar? O que dá mais resultado? As duas coisas deveriam dar resultado, né? Porque a pessoa, o motorista bem educado, né? O motorista consciente, porque ele pode até ter sido bem educado, mas ele não adquiriu a consciência. Tá? O motorista consciente, ele vai respeitar. Não tem a vaga ali, ele vai até mais para frente até ele encontrar uma vaga. Ele vai na outra rua, ele vai dar uma volta na quadra, né? E vai parar no local permitido. O motorista que não é consciente, ele para no primeiro espaço que ele encontra. Acende o... Põe o pisca lá e acha que isso daí, assim, ele está sendo camarada, ele está sendo, assim, muito bacana, né? Sim. Ele parando lá debaixo da placa de proibido parar e estacionar, ligando o pisca. Então, a consciência, ela é muito importante, porque se você tem consciência que não pode matar, você não vai matar, né? Então, se ali você sabe, você aprendeu que não pode estacionar, você não deve estacionar. Porém, se a pessoa não adquiriu essa consciência com a educação, né, com o conhecimento, que conhecimento a gente adquire, não é? A educação também, anos passados nós adquirimos. Agora, se isso não acontece com a educação, você tem que atuar de outra forma, é com a punição. Aí tem pessoas que falam assim, mas é uma indústria de multa, radar é uma indústria de multa, porque a pessoa vem e passa e nem percebe. Não, mas tem uma placa dizendo que tem radar, tem uma placa, dizem até que, eu não sei se é verdade, mas dizem que o Brasil é o único país que ele fala onde está o radar, né? Então tem a placa dizendo que tem radar, tem a placa dando a velocidade máxima e nós vamos lá e passamos da velocidade, somos autuados. Agora foi porque é uma indústria de multa ou foi porque eu excedi a velocidade? Eu sou autuado quando eu parei no local proibido por causa de uma indústria de multa ou porque eu desrespeitei a sinalização? Então, a punição, ela tem que acontecer, tá? Porque a partir do momento que a pessoa desrespeitou, né? E as pessoas desrespeitam todos os dias. Bom, e essa questão das multas, até você falou que da indústria de multas, tudo, e esse dinheiro das multas, ele vai para onde? Ele é revertido ao trânsito? Olha, ele deveria ser revertido no trânsito, né? Todas as prefeituras, quando não é a prefeitura, é o Estado que aplica a multa, né? A arrecadação, o Código Nacional de Trânsito diz que a arrecadação das multas tem que ser revertido na questão do trânsito. E o que é ser revertido na questão do trânsito, né? É tudo que diz respeito ao trânsito, desde a educação, aliás, de tudo que é arrecadado com multa, todo município é obrigado a fazer um depósito, tem um fundo nacional para educação no trânsito. 5% dessa arrecadação vai para esse fundo. Todas as prefeituras depositam esse dinheiro, ou deveriam depositar, né? E o fundo de educação, a educação dentro da própria cidade, né? O departamento de trânsito, a prefeitura trabalhar com a educação nas escolas, principalmente. Porque isso tem sido feito? Tem sido feito, né? Se nós não conseguimos educar mais o adulto, então vamos educar a criança, para pelo menos na próxima geração, nas próximas, a gente tem um trânsito melhor, né? Sinalização, né? O próprio agente de trânsito que está ali para orientar, para aplicar a multa, o dinheiro da multa é justamente para isso, é para manter esse departamento de trânsito funcionando. A questão dessa violência, né? Existe uma violência no trânsito, né? Você acha que ela tem a punição sensata? Por exemplo, a pessoa vai lá e causa acidentes catastróficos aí? Não tem. Não tem. O que deve ser feito para mudar isso? Começar com a educação. A gente volta lá na educação, né? Começar com a educação e a parte punitiva. Eu vi recentemente na TV, num telejornal, um exemplo: o cidadão saiu de uma festa, embriagado, atropelou lá, causou um acidente, atropelou umas pessoas, foi para a delegacia. Foi autuado, pagou uma fiança de R$150 e foi liberado. E a repórter termina a notícia dizendo que era a 5ª vez que isso acontecia. Ou seja, nós não estamos punindo à altura. Né? Nós podemos ver, nós temos exemplos aqui na nossa cidade de casos assim clássicos que aconteceram no trânsito,
Porque as pessoas não sofreram punição. Né? O poder chega lá no Poder Judiciário, nós temos a morosidade também da nossa justiça no país todo, e a pessoa, quando é punida lá 5, 6, 10 anos depois, e às vezes essa punição é cesta básica, é um serviço comunitário. Ederson, o nosso tema é muito abrangente, né? Eu queria saber, está no finalzinho do nosso programa, queria saber como que o Conselho atua, né? Dentro de todo esse enorme parâmetro de coisas que tem que ser resolvidas no trânsito, tudo que repercute na vida do cidadão. Bom, o Conselho, o que é o Conselho de Trânsito? O Conselho de Trânsito ele é formado por entidades, aliás, por representantes de 20 entidades, no caso da nossa cidade. Então, nós temos lá representantes da Associação Comercial, temos representante da Câmara Municipal, representante da Prefeitura, de várias secretarias, no caso Planejamento, Secretaria de Segurança, Departamento de Trânsito, da sociedade civil em geral, né? Eu represento a Associação de Engenheiros e Arquitetos, né? E o Conselho, essas entidades, elas são convocadas pela Prefeitura para indicar um representante. Então, é formado o conselho, ele toma posse, elege um presidente, um secretário e começa a atuar. Como o conselho atua? A lei que criou o Conselho de Trânsito diz que o conselho é um órgão para assessorar o secretário de Segurança Municipal. Secretaria de Segurança Municipal, onde está o Departamento de Trânsito. E essa mesma lei diz que nenhuma alteração no trânsito pode ser feita sem que o conselho seja ouvido e emita um parecer. Isso não quer dizer que o conselho vai ditar o que vai ser feito. O conselho, ele precisa ser ouvido. Cabe ao prefeito, à administração, a palavra final do que vai ser feito. Então, pode ir uma consulta para o conselho, é para fazer vermelho. O conselho fala, não, eu acho que tem que ser feito amarelo. Cabe ao prefeito fazer o vermelho ou o amarelo. Né? Então, o conselho é consultivo. Sim. E lá, dentro das atribuições, está dizendo que o conselho tem que ajudar a fiscalizar, tem que ajudar a determinar local de estacionamento, velocidade das vias, aonde pode ou não pode ser mão única, mão dupla, ou seja, o conselho ele também tem esse poder de dar sugestões. Tem até pessoas que entendem que não deveria. Porém, o Código Nacional de Trânsito diz que qualquer cidadão pode propor mudança no trânsito. Isso vai ser analisado depois exatamente. Também, né? E ainda diz assim que o departamento dentro do município, o departamento responsável pelo trânsito tem o dever de responder para essa pessoa se o que ela pediu para ser modificado cabe ou não, se pode ser feito ou não e se vai ser feito, quando será feito. Né? Ou seja, o conselho também pode dar as suas sugestões. Né? Cabe ao executivo acatar ou não acatar. Isso funciona na prática? Sim, tem funcionado, tem funcionado. Nós temos dado sugestões, né? Os membros do conselho, eu tenho até, faz 8 anos que eu participo do Conselho de Trânsito, só nessa gestão de 2009, 2010 que eu estou como presidente, e eu tenho incentivado os conselheiros a opinarem, porque se for para o conselho também ficar ali só esperando o que vem, a gente anda pela cidade. Então nós temos não só o direito, acho que temos o dever de opinar. Que nem eu falei, cabe ao Departamento de Trânsito aceitar ou não. Mas cabeça pensando vão achar melhores soluções. É pertinente, porque você ser conselheiro de algum conselho, nossa cidade está até bem servida, temos 31 conselhos municipais. Você ser conselheiro para não fazer nada, é melhor não participar. Né? Então, eu acho que essa participação, e tem acontecido, nós temos dado a nossa opinião, nem sempre vai de encontro ao que o Departamento de Trânsito está pensando, o que é natural, né? O Conselho está ali justamente para isso. E quando vem do Departamento de Trânsito as propostas, o Conselho também dá a opinião dele. Okay. Né? Cabe ao Departamento acatar ou não. Assim, bem rapidinho, qual a sua principal proposta para melhorar o trânsito de Araçatuba? Primeiro, que as pessoas tenham consciência, né, de que ela pode melhorar o trânsito. Né? Porque a gente ouve muito falar assim, mas o que adianta eu fazer certo se o outro não faz? Se todo mundo fizer certo, nós não vamos ter problema. Não é? Até outro dia eu ouvi aqui o vereador falando sobre a dengue, ele falou assim, se cada um de nós exterminarmos o criadouro dentro da nossa casa, daqui a alguns dias não tem mais criadouro. É uma verdade. No trânsito também. Se cada motorista não desrespeitar o trânsito, nós teremos um trânsito comportado, um trânsito em ordem. Né? Então, vai da consciência de cada um. Ok. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado.
Eu agradeço você que esteve ligado com a gente até agora. Lembrando que o nosso programa vai ao ar às segundas, quartas e sextas em 2 horários, às 8h30 da manhã e ao 12h30. Espero você!